Olá, bem-vindo ao canal Rolar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar para vocês este quadrinho, As Muitas Mortes de Laila Starr. É de Ranvier e Felipe Andrade, da editora Devir. A história é a jornada da deusa da morte, que, transformada em humana, como Laila Starr, percorre um caminho tendo uma breve noção do que é o homem na sua singularidade de tornar-se humano. A história é dividida em 5 capítulos. A análise psicológica é realizada em algumas passagens que considero mais importante por proporcionarem maiores reflexões sobre a vida e a morte. Embora eu não vá apresentar todo o quadrinho, todas as histórias dos 5 capítulos, eu vou comentar sobre todos os episódios. Portanto, se alguém se incomodar com algum tipo de spoiler, sugiro que leia antes e depois venha ver o vídeo. Tá? Então, era uma vez estar no céu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ela. Vamos lá, vamos contextualizar a história. A deusa da morte é chamada para uma reunião com o deus de 3 cabeças, que é um deus hindu. O deus de 3 cabeças chama a deusa para lhe comunicar sua aposentadoria. A deusa da morte, furiosa. Vamos mostrar a deusa da morte. E eu vou precisar do meu óculos. Eu vou mostrar aqui, depois eu leio para vocês. Tá? Ó, esse aí embaixo, cor de rosinha, é o deus hindu de 3 cabeças. Tá? Como é? Calma, não é nada pessoal. Estamos reestruturando todo o departamento. Está tudo aqui, entende? Nessa pasta. Não me interessa o que tem na pasta. Eu sou a morte. De língua grande e temível, olhos penetrantes e 6 braços. Você não pode simplesmente me demitir. Eu sou uma consequência absoluta. Faz parte da descrição do cargo. Ela tá aqui, ó. Essa é a deusa. E aí ele fala. Mas, veja bem, aqui na página 64 diz o seguinte: no 12º dia do 12º mês, ele nascerá entre os homens, o bebê que trará a vida eterna. Então, entenda, trata-se apenas de um planejamento prudente. Não haverá muitas mortes, por isso. Ela fala: manda uma praga, fulmine a criança com um raio, lance uma grande maldição. Tanto faz. E aí ela coloca: mas isso é tudo que eu sei. É tudo que eu sempre fiz na vida. Eu não fiz outra coisa. Como é que eu vou me virar? Aí o Deus coloca para ela. Ele coloca: um corpo humano seria providenciado para desfrutar dos prazeres de uma vida mortal, que ela poderia chamar de sua. Então eles vão dar um corpo mortal para ela. Olha o que ela fala. Interessante, eu achei a descrição dela do corpo humano, do que ela pensa sobre o humano, que ela está falando, o que ela pensa sobre o humano, quando ela fala que ela vai ganhar um corpo humano, né? E ela coloca: ah, que peninha, eu vou descer até lá, ser uma mortal, eu vou envelhecer e ter dores e desconfortos,
Eu vou passar a confiar em pessoas que não deveria? Eu vou decepcionar pessoas que acreditam em mim? Eu vou sofrer uma decepção amorosa? Depois, eu vou contrair algum tipo de doença terrível na minha velhice. E aí eu vou morrer. Ou, pior, aquele bostinha terá inventado a vida eterna e eu terei de viver com isso, toda alquebrada e doente e fedorenta. Bom, antes de continuar, eu gostaria de chamar uma questão, sobre a fala dela, da imagem do ser humano, por sofrimento, decrepitude. Quando você se depara com essa visão da vida humana, que a morte descreve, o que você pensa? Você acha que a vida humana é só isso? Ou você acrescentaria mais alguma coisa sobre o ser humano? A morte, ela dá a entender que a vida eterna é viver até o ponto em que você morreria, mas não morre. E a condição de viver eternamente pode ser um grande castigo. Eu entendo que quando pensamos na vida eterna, a condição de estarmos em plena forma física e emocional é o que queremos, não é? A vida eterna quando estamos bem, tanto psicológica como não física, estamos no nosso auge aí, mas parece que não é a proposta, pelo menos é o que ela fala no quadrinho. E, não podendo escolher o nosso melhor momento para tornar-nos imortal, permanecendo este um mistério, arriscaria ter a eternidade no escuro? Layla tem um plano e pede a Agni, a secretária, para colocá-la o mais próximo da criança que vai nascer. Na Terra já, ela é incorporada ao corpo da moça que acaba de morrer e ela acaba de nascer, tá? Ela já enquanto uma mortal, tá? Ela encontra Mumu, que é uma fantasminha, é uma criança fantasma. Olha aqui a Mumu, é uma criança fantasma. Aí a Mumu fala: eu sou um fantasma, você não deveria ser capaz de me ver. Um fantasma? Mortinha da Silva, mas ainda estou por aí, desejos não realizados e tal. Meu nome é Mumu. Você tem desejos não realizados? Bem, eu gosto de passear em hospitais para ver pessoas serem trazidas de volta à vida. Isso é muito esquisito. Mas nesse tempo todo, nunca vi ninguém voltar depois de 20 minutos. Eu era a deusa da morte, agora sou mortal. Nem sei meu nome. Aí a Mumu fala: olha na carteira, na pulseira, né? E ela olha, está escrito lá, ela está. E aí a Mumu vai continuar conversando com ela. Eu só acho interessante essa questão que ele coloca, o autor, né? O que é um fantasma, né? Se é que alguém acredita nisso, ele coloca como pessoas que morrem e têm grandes desejos de continuar aqui na Terra poderiam ser esses fantasmas. Depende muito aí do que a gente acredita nas nossas crenças. É o que ele coloca, o que é ser um fantasma. O que vocês pensam sobre isso? Acreditam no mundo sobrenatural? É tudo uma questão de crença, né? Enfim. Vamos lá. A Mumu. E lá ela foi parar justamente no hospital em que nasce Darius, tá? E aí a Mumu coloca. A Layla explica, aí a Mumu fala: um bebê? Um pilantra safado. Um dia ele vai crescer e vai inventar a imortalidade. Nossa, que demais! Não, Mumu.
não, as coisas devem morrer. Esse era o meu trabalho. E eu era muito boa nisso, entende? Esse bebê parece e acha que tudo pode sair mudando, assim. Não se eu pegar primeiro. Amor, você vai matar um bebê só porque foi demitida? Sim. Nossa, que horror. Acha que deu a mínima? É sua morte. Amor, você era a morte. Eu já levei milhões logo após o nascimento. Amor, que horror. Uma questão aqui nessa palavra delas. Quando a mamãe fala você era a morte. Enquanto deusa da morte, matar a sua natureza. Não havia qualquer emoção nesse ato. Mas enquanto humana, morrer tem um significado que ela desconhece, que nunca experienciou, e agora está do outro lado. O que pode significar isso? E aí a Mumu continua. Lá ele está com o bebezinho nas mãos. E pensar que essa coisinha minúscula vai destruir tudo pelo que batalhei minha vida inteira. O nome dele é Darius. E daí? Por que me disse isso? Ele tem um nome. Você não pode matar alguém que tem um nome. É claro que posso. Qualquer dificuldade. É só uma coisinha minúscula. Vai por mim, Laila. Eu estou aqui há um bom tempo. E já vi minha cota de cadáveres. Às vezes são pessoas ricas com roupas bonitas. E às vezes eles não têm nada além de trapos no corpo. Às vezes elas têm famílias inteiras esperando. E em outros casos só vemos uma enfermeira dizendo: tudo vai ficar bem. Talvez isso passe batido quando se é um Deus, mas quando se é um mortal, há sempre um momento. Diante da dor, desespero de todas as indignidades de um corpo moribundo, há um momento de graça. A situação é sempre triste e nunca é fácil morte. E aí, a morte não consegue. O que eu posso compreender dessa questão dela não conseguir é que enquanto deusa não havia consciência sobre o poder da vida e da morte. Quando se torna humana, ela traz consigo toda uma bagagem de milhões de anos em que o homem experienciou e experiencia a luta e o sofrimento ao enfrentar a morte. E matar não fica tão simples. Lembre-se, ela incorporou um corpo humano, e com esse corpo humano veio toda essa bagagem dessa memória. Não é uma mente inócua, vazia. É uma mente com a historicidade de uma vida. E ela não consegue matar o bebê. Diante disso, ela sai desesperada dali e morre atropelada. Ó. Segundo capítulo. Pessoal, todo o capítulo tem uma história que envolve. Eu só vou pegar a linha da Laila com Darius.
o que está em volta, se vocês tiverem e quiserem, vocês terão que ler o quadrinho, tá? Vamos lá. A segunda, depois de 8 anos, Layla é ressuscitada pelo Prana, Deus da vida. E esse capítulo chama-se A Sabedoria dos Corvos. Layla acorda num local onde ele se depara com um corvo. E ela vai contar toda a história para esse corvo, tá? A história dela, tal, o que ela está fazendo. E aí o corvo é aqui, ó. Quando ela se encontra com o corvo funerário. Aí ele coloca: eu me chamo K. Eu sou um corvo funerário. Um quê? Bem, quando as pessoas morrem neste lugar, às vezes seus últimos sacramentos requerem corvos. Eles me oferecem arroz e eu levo a alma recém-falecida para alguém no seu departamento, suponho. Bom, pausa na história. Para contar sobre quando Darius, nesse capítulo, tá? Vem a história do Darius. O Darius já cresceu e tem 8 anos, tá? Mas ele fugiu de casa. A morte de seu grande amigo Bardan, um empregado da casa. Uma amizade desprovida de preconceitos e com muita amorosidade entre os dois. Algo não entendido pela família. Uma história que fica para vocês que vão ler o quadrinho. Deixa eu só mostrar o Bardan aqui para vocês. Dá uma olhada na criatura. Né? O pai é um gigante. A história dele é bem bacana. E, quase no final dessa história, lá ele encontra, né, o Darius, que fugiu de casa numa praia. Né? Sobre quando o Darius fugiu, tá. E aí a conversa entre, nesse momento, ela está nessa praia, eles estão fazendo um funeral, tá, desse cara. E aí o corvo e Daria estão conversando, tá? E aí ela conta a história dele e ele fala assim. Ela tentou, né, matar a criança e ele fala, credo. Ela fala, mas eu não consegui. Desde o princípio, eu aniquilei os vivos, gerações inteiras. Mas agora, na condição de mortal, eu não fui capaz de eliminar uma coisinha. Existe uma diferença? E o corvo, existe uma diferença. Mas não consigo compreender essa preocupação dos mortais com a morte. A cerimônia, a seriedade do ritual. E o corvo, você não percebe isto? Essa é a única coisa que eles têm. Não a morte em si, mas o que se deixa para trás. Eles cremam o corpo porque a alma é imortal, mas esta reencarna em um outro ciclo. A única coisa que marca cada existência, então, são as memórias que ficam para trás. Ser acompanhado por outra pessoa e ser lembrado quando você morrer, essas coisas fazem parte dos mortais. E eu me pergunto, se ainda se lembra daqueles que você levou, mas tiraram a vida como um mortal? Você teria que viver com esse peso. Existe uma diferença. Aí os autores colocam a importância dos rituais de despedida dos nossos entes queridos. E aí as crenças, aqui é uma história que provavelmente se passa na Índia, então eles têm todo aquele ritual deles. E aí, para cada crença, para cada religiosidade, aí os rituais são diferentes. E a importância dos rituais.
Mas uma das coisas que eu acredito ser importante refletir é que quando o Corvo coloca não a morte em si, mas o que se deixa para trás. A única coisa que marca cada existência, então, são as memórias que ficam para trás. As memórias referentes às ações praticadas pela pessoa. O que ele deixou de obras humanas, obras que não podem ser destruídas, apagadas, pois estão na mente e na convivência de cada um que esteve com ele. A convivência entre Darius e Datan está gravada na alma, no coração do menino, e estas ninguém poderá alcançá-las, tirar dele. Vai fazer parte da sua vida, para todo sempre. No meu entender, a grande diferença está entre tirar milhões de vidas sendo uma deusa sem consciência, sem sentir nenhum peso pelas mortes, quando se é humana, tendo que carregar para toda a vida o peso de ter tirado uma vida, é muito forte. Enquanto deusa você pode tirar milhões, você não tem consciência nenhuma de vida, de significado de vida. Enquanto humano, uma vida é um grande peso. Sobre essa falta de consciência do significado da vida humana da deusa, me suscita uma realidade assustadora e cada vez mais forte nos dias de hoje, que é a banalização da vida frente a tanta violência e a perda ou o afrouxamento do sentido da vida, refletindo o frágil desenvolvimento da consciência humana, o que facilita o abrir de portais com experiências contidas há milhares de anos nas memórias ancestrais, quando se tinha pouca ou quase nenhuma consciência do valor da vida. Apenas se sobrevivia com muita ferocidade, onde o que prevalecia eram as emoções ligadas à autopreservação somente. Num paralelo, é quase como se estivéssemos nos aproximando da mesma inconsciência e importância ou desimportância da vida pela deusa da morte. O que pensam sobre isso? Agora é encontro de Layla com Darius, porque ele está nessa praia também, que é o funeral do amigo dele, né? E aí aqui eles vão conversar. E o menino diz: o que aconteceu, garoto? O que você está fazendo aqui? O Darius: ele não vai mais voltar, vai? Geralmente é assim que funciona. Eu achava que ele era algum tipo de deus, uma criatura de uma história, de um mundo diferente, que foi abandonado por engano. Como um ser assim pode morrer? Como é que ele pode desaparecer para sempre? Deuses não podem morrer, podem? Layla: hoje mesmo eu aprendi que essas duas coisas são diferentes. Morrer e desaparecer para sempre. Se a vida é um exercício diário que envolve criar memórias, ninguém desaparece totalmente, enquanto ainda for lembrado. E que eu acho que está tudo mais ou menos claro, né? O que eu entendo dessa fala é que a vida humana, ela tem o seu tempo limitado, mas as suas obras, as que criam memória, podem se tornar imortais. A morte não é o fim de tudo. E Layla morre afogada. E próximo capítulo é Virando Fumaça. Layla, depois de 12 anos, é ressuscitada pelo Deus da vida.
Nesse capítulo aqui, Darius é um jovem de 20 anos e vai contracenar com um amigo e a namorada. Só que o desenrolar desse trio, dessa história, eu vou deixar para vocês. Eu vou pegar o centro, que é Layla, quando encontra nessa história Darius, tá? Ela ressuscita e no momento da história ela se encontra com Darius aos 20 anos e eles conversam. Nessa conversa, Darius: eu não posso tê-lo de volta, posso? Não posso retirar tudo o que disse a ele. A gente brigava muito, porque eu queria ser como ele. A Danica, que é a namorada, acredita que uma parte de mim perdeu em chamas com o Zaf na fábrica de travesseiros naquela noite. É por isso que ela terminou comigo. Acho que deve ser difícil de apaixonar por meio garoto. É o que acontece quando alguém morre. As pessoas se vão. Mas só depois você percebe quais as suas partes da sua essência elas guardam consigo. E nos dias que se seguem, as possibilidades do que poderia ter acontecido começam a desaparecer. Elas diminuem e a cada momento tornam-se mais preciosas para serem saboreadas. Bom, nessa fala dele, né? Ao meu entender, essa angústia diante da morte é muito comum. Quando se conversou pela última vez com a pessoa e os dizeres não foram legais, aconteceu no calor do momento, para depois não poder rever, causa muita dor e sofrimento. Às vezes, diante da morte, verdades são encaradas, conscientizadas, mas não podendo reparar com a pessoa que se foi, como superar? Quando a morte leva consigo partes nossa que depositamos na pessoa que foi embora, como resgatá-las? E Layla morre num incêndio provocado por um cigarro. Um apartamento que pega fogo e ela morre. No capítulo 4 é Conversando com Deus. Layla ressuscita depois de 16 anos e numa conversa com Prana, Deus da vida, ela acaba de ser ressuscitada e ela está conversando com Deus. Perdi a marcação aqui, mas a fala deles é o seguinte: deixa eu achar aqui a conversa dela com o Deus, que eu acho super interessante da gente parar e pensar, mas eu não tô achando. Tá aqui antes a conversa dela. Tá, que eu acho interessante essa conversa entre os dois. Ela ressuscitou e está conversando com Deus Prana. E ele fala para ela: você quer me meter em encrenca com o pessoal do andar superior, né? Porque ela vive morrendo. Putz, ela fala: eles te amam lá na cobertura. Você poderia cagar em cima do mundo inteiro e eles ainda continuariam a te amar lá na cobertura. Você é Prana, o Deus da vida. Este lugar é uma ode a você. E ele fala:
eu não sou nada sem você. O que eu entendo dessa fala é que entendo como absoluto e necessário o ciclo da vida. Sem a morte, a vida perde o seu sentido. Quem se importaria com a vida se pudesse ser eterno? Então ele fala, sem você eu não seria nada. A vida não valeria nada, no sentido de você dar valor à vida. Porque se você sabe que você vai viver eternamente, você vai fazer alguma coisa quando? Para quê? Será que o ser humano conseguiria ser alguém se ele fosse imortal? Será que ele lutaria tanto por tantas bravuras, por tantas aventuras, por tantas descobertas, se ele fosse imortal? Eu acredito que não. O que vocês acham? E Layla, o Deus sabe aonde Darius mora, e dá o endereço para Layla, e ela vai conversar com Darius, tá? Darius, com 36 anos, tá? Ele já conquistou sucesso na profissão dele, ele se casou, ele teve um filho, mas a mulher morreu. E quando ela entra dentro do apartamento, ela sente aquele clima pesado. E quando ela entra, Darius reconhece ela. Ela é a mesma pessoa, dos 8 anos, dos 20 anos, e agora aos 36 anos, ela é a mesma pessoa. Ela não mudou nada. E ele pergunta quem ela é, o que ela é. Ela não quer falar, mas ele insiste, e ela fala que ela é a deusa, ou que ela foi a deusa da morte. E olha a reação dele. Ele fica furioso. Peraí, deixa eu enquadrar direito aqui. Tá? E ele fala, por quê? Porque ela não fez nada para merecer tal coisa. Eu amava e sabia que ela me amava também. Tem ideia de como isso é raro? Você não percebe? Eu não consigo trabalhar sem ela. Talvez você não entenda porque é a deusa da morte. Mas nós, mortais, não trabalhamos sem um outro. Por que você levou a Menaka? Como vou me virar daqui para frente? A Layla, né? Eu não levei. Eu não sou mais a deusa. Darius, eu apenas queria mentiras. E ele aí não quer nem saber, ele fica nervoso. Ele não quer ouvir ela, ele não quer saber de nada, ele está transtornado. E ela vai embora. Tá? Bom, a revolta de Darius pela morte da esposa, o que faz você se achar tão especial? Bom, quando perdemos alguém muito querido, ao qual tínhamos um elo de ligação, de cumplicidade e amorosidade forte, a morte, como parte da natureza humana, assim como a vida, é tão especial quanto ela. Apenas não conseguimos lidar com a perda, ou seja, a morte é tão especial quanto a vida. E Layla, diante da reação emotiva de Darius, né, ela fica assim super consternada. E ela fala, enquanto as palavras de Darius ressoavam em seus ouvidos, Layla teve medo pela primeira vez. Não da morte, nem do homem zangado diante dela, mas sim da ideia de ter que continuar desse jeito, emaranhada de emoções, vivendo uma vida repleta de perguntas e absolutamente desprovidas de qualquer respostas. Na residência de Darius,
Sara. Laila foi salva por uma intervenção inesperada. O filho de Darius. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa reação da Laila, né? Ela não tem medo da morte, ela tem medo da reação emotiva de Darius, que foi algo que ela nunca tinha sentido. Esse medo, mas não é o medo da morte, é o medo de enfrentar respostas por indagações ou perguntas por indagações que não existe uma resposta, apenas conjecturas sobre o que é a vida, o que é a morte, como é a morte. Quer dizer, tem-se ideias, tem-se crenças, tem-se filosofias, mas certeza absoluta? Laila se deparou com a terrível possibilidade de ter que conviver se indagando, buscando respostas que talvez não tenha. Não no parâmetro humano. Sentiu algo que deuses não experienciam: emoções, dúvidas, angústias, desespero. Isso é ser humano. E Darius promete a ela: não haverá espaço para a morte nunca mais. Ao sair correndo da casa de Darius, se sente mal e culpada. Bom, já falei. E Laila morre numa grande tempestade que assolou um templo chinês. Aqui. Morre soterrada. E o quinto episódio e último é poesia. Nono dado, né? Esse é o quinto capítulo e último. E ela vai ressuscitar depois de 28 anos. Ela ressuscita. Mais uma vez o Deus sabe onde Darius mora e encaminha ela. Ele mora no tipo de uma ilha. Tem todo um contexto em cima, tá? Tem uma história ali dele com a ilha e tal, mas isso fica para vocês. Eu vou pegar só a questão deles dois, tudo bem? Bom, no encontro deles, né? Esse é o encontro deles. Eles vão conversar. E ele fala para ela. Eles estão perguntando sobre o sentido da vida e tal, e ele fala: foi isso o que eu aprendi em todos esses anos, Laila Starr. Nós somos fortes, todos os seres mortais. Nós vivemos porque é o que realmente queremos. Está me entendendo? Cada pulsação, cada respiração é uma rejeição da morte. Eu entendo que a morte é o motivo de lutarmos tanto pela vida. O que vocês pensam sobre isso? Bom, Darius conta a ela que conseguiu a fórmula da imortalidade, mas que guardou numa caixa. E Laila pergunta por quê. E ele diz: depois que Menaka se foi, fiquei tão furioso com você, com a morte. Você tinha levado todos os que eu amava. Então me dediquei a descobrir uma maneira de te impedir. E talvez, ao longo do processo, tenha me esquecido de que havia outros que também dependiam de mim. E quando meu filho Neil mais precisou de mim, eu estava ausente, travando batalhas contra a minha própria dor. Nunca conseguimos superar isso. Não falo com meu filho há anos. Uma das reflexões é que, como toda decisão com base numa obsessão, que se esquece tudo, até o porquê está se buscando, depois quando se olha para trás e percebe as escolhas infelizes e clama
por ter uma última chance para poder de alguma forma reparar tantos erros, pode-se ter esse espaço ou pode-se não. No caso dele, reparar o abandono do filho. E ele está morrendo, né? E tudo que ele quer é ver o filho novamente. E aí Laila diz que ela sente muito sobre a morte dele. E ele fala: não, é aqui que está, percebe? Todos vivemos essas vidas falhas e imperfeitas. A culpa não é sua. Eu fiz por onde para estar aqui. E agora, antes de partir, a única coisa que eu quero é ver o Neil e lhe dizer que eu queria ter sido uma pessoa melhor. Aqui no fim, eu finalmente vejo como tudo isso é maravilhoso. Eu me dei conta de que passei toda a minha vida correndo atrás de um milagre. Mas é isso mesmo, não é? Eis aí o milagre. Este lugar, a areia, o céu, o alto mar, não tem nenhuma grande mágica. É só um fôlego suave que respiramos. É a grande magia da vida. E aí, as reflexões ficam para cada um nessas palavras que ele coloca do grande sentido da magia. É o viver, a vida, com tudo que a magia está na vida. Tudo que existe vida. No final do quadrinho, Darius se encontra com o filho e entrega a caixa para Laila, a caixa que contém a imortalidade, e coloca a decisão de usá-la nas suas mãos. E o que vocês acreditam? Qual foi a decisão de Laila? O que ela fez com a caixa? O que vocês fariam com a caixa se vocês tivessem essa oportunidade? Bom, finalizando, um dos fatores que mais me chamou a atenção nessa história foi o fato de que quem sempre ressuscita Laila é o Deus da vida. O entendimento em que um não vive sem o outro são cúmplices na sua meta e natureza do sentido de existir. Tudo o que envolve a vida no planeta, no universo, tem a sua natureza, e cada um tem a sua singularidade. A natureza humana tem como sua singularidade desenvolver a consciência no homem da sua natureza humana, transformando, alquimizando sua natureza instintiva, o legado se evidenciando como caminhos, formas, instrumentos para os quais nos sucedem e assim sucessivamente. O que eu entendo sobre essa questão de Laila morrer, né? Ela morreu acho que 5 vezes, as várias mortes dela. O significado psicológico do dormir na cartaz, ela não morre, ela dorme, né? Ao meu entender, é uma metáfora para nos dizer que a consciência precisa de um tempo para digerir o que foi assimilado nas experiências. No caso de Laila, a cada renascimento, ela vivencia novos ensinamentos a respeito do que é ser um ser humano na sua complexidade. E quanto mais ela assimila, maior o tempo para digerir o que foi incorporado na sua consciência. Uma estratégia no quadrinho, devido à sua realidade ser uma história que tem um ciclo, né, de início ao fim. Mas em se tratando na realidade humana, esse tempo de digerir, ele precisa ser feito acordado.
consciente para ver os processos de assimilação, entendimento e esclarecimento na consciência, ou seja, na pessoa, na sua identidade. Metaforicamente, nós humanos temos a capacidade de sermos instrumentos de humanização dos deuses, deixando rastros humanos onde eles possam se espelhar e incorporar, saindo da sua inconsciência, da sua própria natureza. Talvez seja isso nosso maior legado, deixar o rastro, o exemplo de expansão da consciência a todos os seres vivos, independentemente de sua natureza e de seu nível de consciência, formando um sistema que alimenta e sustenta novas gerações, num ciclo infinito de aprendizados que oportuniza uma expansão da consciência num ciclo de renovação infinito. É isso. O que vocês acharam da história? Ela tem todo um contexto em volta que eu não coloquei, que são muito bonitos, mas seria muito longo e eu peguei só o centro ali de Laila e Darius. Vale a pena. É uma história encantadora, com muitos pontos de reflexão, além desses que eu trouxe para vocês. Se gostaram, deixem os comentários. Se já conhecem a obra, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo olhar.